É isso aí, vocês que acompanham o Portal Destaques. Nesse momento eu estou recebendo aqui no estúdio do Portal Destaques o candidato a prefeito João Rodrigues. Também estou aqui com o glorioso Marcos Schettini e o jornalista Ezequiel e meu amigo Wilson Silveira. Nós vamos fazer um bate-papo aqui e vamos conversar um pouquinho com o prefeito João Rodrigues. Seja bem-vindo ao Portal Destaques. Tadeu, primeiro a você cumprimentar, Marcos Schettini, jornalista convidado para participar, Wilson Silveira, meu amigo. Prazer estar aqui contigo para poder falar um pouquinho desse processo eleitoral, do momento que Chapecó vive e da expectativa futura. Uhum. Marcos Schettini, faz a sua abertura. O raciocínio se tu puder falar no microfone tem, aí. Isso, desculpa. O raciocínio que se tem, de fato, e isso está sendo acompanhado a nível estadual, é o confronto por disputa de espaço. Não está confrontando o PSD e o PL. Está disputando quem é, de fato, que vai sair fortalecido nas urnas, já com o objetivo de 2026. Qual é o panorama que o PSD tem em Santa Catarina hoje? Bom, primeiro, o PSD não fez um projeto vinculado a ninguém. Nós temos um projeto de partido e um projeto de cidades e um projeto de Estado. E, obviamente, que surge o PL, que é nosso adversário em muitos lugares. Então, é um confronto direto em vários lugares. Mas nós temos uma vantagem nisso tudo e uma desvantagem. A desvantagem é que o Estado de direita como Santa Catarina, e os catarinenses me conhecem, eu sou a direita mais raiz desse Estado. O resto não é, nem é PL, nem é nada. Eu sou, porque eu comecei em 2004, quando eu disputei a eleição de prefeito. O PL de Santa Catarina veio a se tornar publicamente direita na era Bolsonaro, porque o PL era, até então, vinculado ao governo do PT, a Dilma, ao Lula, foi vice-presidente do Lula. O Zé de Alencar, que era do PL, Valdemar Costa Neto é quem o colocou lá. No governo Dilma, o PL era a base do governo Dilma. O PSD era a base do governo Dilma. E sendo base, com ministro no governo, eu liderei o processo de impeachment da presidente Dilma dentro do PSD. Nós conseguimos dar para impeachment a presidente Dilma, se não me falha a memória, foi na ordem de 18, entre 14 e 18 votos, que era de um partido ligado ao governo federal. E eu liderei esse processo porque eu sempre fui de direita. Então, hoje, a gente está no enfrentamento. Eu com a minha história, com o meu trabalho, e muito, muito do PL, com a sigla e a questão de ser o bordão. É o bordão Deus, Pátria, Família, e a foto do Bolsonaro. É claro que a gente tem que também respeitar. O PL tem bons quadros. Você não pode dizer, tem. Mas tem quadros que são de esquerda histórica. E para aproveitar a onda Bolsonaro, se filiaram o partido. E gente que odeia o Bolsonaro declarou isso publicamente, mas agora se filiou. Por quê? Para disputar a eleição. Nós do PSD não nos escondemos atrás de ninguém. Nós, eu digo, os prefeitos, na sua maioria, posso falar de mim, posso falar do Tomé lá em Rio do Sul, do Clésio Salvaro, lá em Criciúma, a gente pode falar do Orvino, lá em São José, e aí eu vou falar de uma série de prefeitos que somos de direita, mas não somos do PL. A direita não é patrimônio exclusivo do PL. A direita são todos os brasileiros, partidários ou apartidários, que têm um pensamento, que têm uma ideologia. Então, somos todos nós. Só que o PL está errando a mão, exagerando em dizer que só ele é e que ninguém mais é. Isso está criando um desgaste, eu não digo nem partidário, um racha na direita brasileira. Você tem que respeitar. Eu, por exemplo, sou PSD, mas eu respeito os líderes do MDB de Santa Catarina. Nós nunca atacamos líder nenhum do PSD, do MDB. Eu respeito líderes do PSDB de Santa Catarina, do PP. A gente se respeita. A gente não tenta agredir ninguém. O que nós vamos enfrentar, e o PSD enfrenta, essa é a vantagem, a nossa eleição é no CPF, não é na sigla. Nós mesmo podemos dizer que o PSD, para mim, é um partido complicado.
Mas eu não estou pelo partido, eu estou pelo time, pelas pessoas que nós convivemos. Então, as nossas candidaturas, todas, é por serviço prestado. Cada candidato do PSD em Santa Catarina, o eleitor tem que prestar atenção nele. Não vote pela sigla. Eu vou votar porque é PSD. Não vote pelo PSD. Se vote pelo candidato. Porque essa falácia de votar por sigla, isso só é para idiota. Eu não vou analisar a qualidade do cara, votei na sigla, peraí. Vai votar num pangaré sem saber se o cara tem o mínimo de capacidade? Exato, exatamente. E cada região é uma região. Cada região é uma região, mas eu sou da conta seguinte, eu prefiro. Para mim era mais cômodo, mais fácil, pela amizade que tenho com o presidente Bolsonaro, estar no PL. Eu estava de rei, nadando de braçada, liderança raiz, defendo ele publicamente, não me escondo atrás de parede quando a coisa aperta, vou para cima, é o meu perfil. Mas eu fiz uma opção, eu preciso estar onde eu estou, do jeito que eu sou, sem me aproximar daqui. Eu não acredito que, para mim, politicamente é importante, ou não é o que eu penso, que é o caso da esquerda. Agora, eu não fico satanizando, ofendendo, desmanchando. Eu só fico revoltado com a falsidade, com gente fraca, gente falsa, que ao invés de expor a sua qualidade, a sua capacidade, se esconde atrás da sigla. Então, esse PSD, a começar de Criciúma com Vaguinho, que foi de secretário de Estado, e acho um grande erro do Ricardo Guide nessa eleição, aproveitar de uma injustiça contra a Clésia Salvaro para tentar explorar eleitoralmente e tripudiar em cima de alguém que nem sequer teve direito à defesa, que não tem condenação. Por passar o que Clésio passou, eu passei por isso. Então, quando um candidato tripudia em cima de uma família, pisa em cima do maior prefeito da história, que tem o maior carisma numa cidade, sem ter sido julgado, esquece, perdeu a eleição. Perde a personalidade, perde a característica. João, tu acha que Criciúma é um termômetro para 2026? Em que lógica? Não diria termômetro, até porque Criciúma é lógica da vitória do Vaguinho. E é por comparar candidato. Agora, vamos lá, você tem um candidato que se diz de direita, que era do PSD, amigo de Eduardo Paes no Rio de Janeiro, ia para lá, Eduardo Paes inimigo de Bolsonaro. E não é falar mal do Guide, é verdade. Verdade não tem que doer. O Ricardo Guide, que hoje é de direita, o que o PL, a direita brasileira, prega? Liberdade. É isso que a gente prega. Tem que ter liberdade, as pessoas têm que ter o direito de se expressar, as pessoas têm que ter o direito de ir e vir. Na hora de eles serem testados a palavra liberdade, eles traíram. Foram traidores. Foi ele e Darcy de Matos. Porque era no dia em que a Câmara dos Deputados julgava Daniel Silveira. Naquele dia, o voto do deputado daria liberdade para o Daniel Silveira. Pois Ricardo Guide e Darcy de Matos votaram pela prisão de um colega de Câmara dos Deputados. Cadê a solidariedade? Cadê a verdade? Cadê a liberdade que se prega? Por isso que eu digo, a boca que fala tem que ter o coração que age. Porque se não tem coração e não tem atitude e não tem prática, é mentira. Então, lá está a maior demonstração de que a posição do Guide não é real, não é raiz. Ele foi eleito no PPS, que é a esquerda, depois migra para o PSD e aí, então, migra para o PL. Agora virou um bolsonarista de cruz da testa. Eu sou contra isso. Ele poderia estar do PSD, onde ele tivesse, mas com a sua característica, com suas virtudes, que ele tem muitas virtudes, com suas qualidades. Mas a partir do momento que eu uso da falsidade para cooptar o voto, não presta. Já não serve mais para mim. Isso em qualquer quadro. E isso não serve. Então, nessa circunstância, o Vaguinho é um secretário preparado, qualificado. Acho que para o PL também. Essa eleição de Criciúma é a eleição do ano. Porque com todas as armas que usaram, com todas as ferramentas que tinham, levar o presidente Bolsonaro, que é o maior líder político do Brasil, de um Estado de direita, e abrir a urna de Vaguinho ganhar, acende a luz, o sinal vermelho. É sinal de que nós temos que mudar a rota. Por quê? Porque, eu vou dar exemplo, eu governo Chapecó, por exemplo, eu governo com gestão pública, eu não governo com sigla. Eu não fico, durante o meu mandato, apegado a pautas das quais não sou eu que mudo.
mas que na minha cidade não prosperam. As minhas atitudes eu não permito. Como prefeito, eu não deixo acontecer dentro da rede pública municipal. Todo mundo viu isso. Agora, eu não estou todo dia aqui martelando o assunto, vamos trabalhar, vamos prosperar. Essas questões nacionais são discutidas no Congresso e no Senado. Minhas posições são claríssimas, mas eu preciso cuidar da cidade. E aí você pega... os problemas do Brasil não estão sendo discutidos. A questão é todo dia, toda hora, não se fala do problema do Brasil, dos juros altos, do desemprego, não se fala da infraestrutura da BR-282 que precisa ser duplicada. Então, nós estamos o quê? Fazendo o quê? Já passamos 4 anos com o presidente Bolsonaro, que para mim foi o maior presidente da história do Brasil. Ele liberou para Chapecó 70 milhões fundo a fundo no combate à pandemia. Para mim, isso já é significante. Deu liberdade para ministros trabalhar, mas nós tivemos um problema no seu mandato. Os lacradores de rede social, que, vamos lá, aquela Heisman, aquela deputada lá de São Paulo, era uma lacradora, rapaz. Aquela mulher vem para a rua no 7 de setembro, fez tudo aquela papagaiada, o Frota, tudo aquela papagaiada, envolveram tudo. É mais ou menos a cena se repete nos dias de hoje por alguns deputados lacradores de rede social. Mas levaram o Bolsonaro para o mato. Porque se não tivessem feito toda aquela lacração, Bolsonaro era presidente do Brasil hoje e esse país estava voando. Por isso que eu já disse para o presidente, vamos olhar mais para o povo. A rede social é maravilhosa, o presidente tem uma rede social espetacular, ele comunica bem, ele fala bem do jeitão dele. Mas não vai na pilha de gente que só quer os likes. Eu sou contra os likes. Eu sou a favor de serviço prestado. Tanto é que os que não tinham base, que se elegeram nas costas do Bolsonaro, não continuam nenhum. Isso é fato. Aqueles que se elegeram nas costas do Bolsonaro no tempo do PSL, que não acompanharam ele, muitos ficaram pelo caminho. O caso da Joyce Heisman e o caso do Frota. Sim. São específicos. Mas eu te diria... Santa Catarina também? Santa Catarina tem alguns. Mas a verdade seja dita, eu defendo, eu continuo respeitando o presidente Bolsonaro, mas eu não concordo com essa papagaiada. É porque os caras discursam, mas não praticam. Isso é notório, é visto. Quando 22 deputados federais do PL não assinam o pedido, eles não disseram nada. É um Pablo Marçal da vida, um louco daquele lá, João? O Pablo Marçal, vou te dizer, é um cara, na minha avaliação, é um cara inteligente, é um cara que é milionário. E se torna milionário convencendo as pessoas. Ele era um atendente de telemarketing, era um ferrado, não tinha nada, não tinha um pinto para dar água. E ele construiu, através dos cursos, dos entendimentos, as mentorias, e ele foi evoluindo dentro da sua capacidade intelectual, se torna um milionário. Se lança candidato a prefeito de São Paulo, viraliza no Brasil, e aí, meu amigo, eu vou de pato, erra a mão. Aí, quando erra a mão, o que é? Quando você se excede. Se excede o que? Se torna inadequado em dados momentos. Olha o último debate que teve. Desrespeitoso total, ao ponto do assessor principal dele dar bofetada na cara de um cara desprevenido, lascou a cara do cara. Eu não posso achar normal isso, eu não concordo com isso. Mesmo que eu ache o Pablo Marçal, acho interessante, acho inteligente. Se ele quisesse ser prefeito de São Paulo, ele não quer ser prefeito de São Paulo. Não, o interesse dele é ganhar dinheiro. Nada, o Pablo Marçal é um personagem criado para essa eleição. Quando terminar ela, ele vai construir mais um curso de imersão, cobrando mais 50 pau de cada um, e aí ele vai contar uma história. Veja bem como operador de telemarketing mexe com a eleição nacional, se torna um mito em todo o Brasil, mas por opção pessoal não quis ser o prefeito da cidade, porque eu criei algum personagem, que ele já disse. Ele disse agora esses dias, o pior de mim vocês já conheceram. Ele fez de propósito, para mostrar a parte pior dele. Diz, agora eu quero mostrar o gestor. Ele criou um personagem. Então, eu também não concordo com isso, não. Bem, na verdade, eu acho que a eleição de São Paulo é uma lástima. Pois é. As candidaturas é uma pior do que a outra. Você pega o Boulos, não tem a menor capacidade. Datena, mais falso que nota 3. Datena foi do PT por 26 anos. Se desfiliou do PT, foi para o PP, saiu do PP, se torna pré-candidato ao Senado junto com o Bolsonaro. Levou até os 40 do segundo tempo, desistiu. Já tentou ser candidato 3 vezes, desistiu. Depois que o Lula ganhou,
publicamente ele diz que o Lula salvou a democracia. Após isso, ele se reúne com o Boulos, toma numa cachaçada, que foi filmada, mas num trago federal, fala para o Boulos para combinar como dar um tombo no PT. Ele poderia ser Boulos prefeito, ele teria que ser o vice. Está aí os vídeos gravados. Sim. Por fim, semana subsequente, ele se filia ao PSB com o intuito de ser vice de Tabata Amaral. Passa o tempo, ele vai para o PSDB, que se candidata a prefeito de Chapecó, de São Paulo. Datena é uma piada mal contada, é um despreparado. E você tem o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que administra o segundo maior orçamento do Brasil. O primeiro é São Paulo, o segundo é o Brasil. Aliás, o primeiro é o Brasil, o segundo é o estado de São Paulo e o terceiro é a capital de São Paulo. Que eu esperaria muito melhor desempenho na participação como candidato e como em debates. Ele é muito difícil defender as teses. E eu não sei o mandato dele, mas eu achei fraco. Acho que a eleição de São Paulo é um negócio complicado. Mas, João, eu quero fazer uma pergunta para a gente colocar, apertar teu pescoço aqui. Esquece as obras, fala uma só que é a menina dos teus olhos. Uma só. Tu tem direito a falar uma só. Qual é a menina dos teus olhos da obra de Chapecó que tu fez nesses teus mandatos aí? O internamento involuntário, programa Mão Amiga. O que... Isso tratou de pessoas, salva vidas. Diz o ditado, não importa quanto tu investe, não importa o que tu faça. Se tu salvar uma vida, valeu tudo. Nós conseguimos, no mínimo, aí, eu acho que... Hoje já tem mais de 100 pessoas recuperadas, mas creio que, no mínimo, 30, 50, 100% recuperado. Nós tiramos das ruas mulheres grávidas que estavam se terminando no crack, das quais nasceram 8 crianças, filhos da rua. Que se nós não fizéssemos a intervenção, elas teriam morrido e as crianças teriam morrido. Então, eu diria que isso, para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu fiz no mandato. Eu sou o único do Brasil que faz isso. Os demais é muita lacração. O que os psicólogos e os psiquiatras... Eu fui dar uma palestra no Paraná, em Foz do Iguaçu, para 500. Fui convidado pela Associação Paranaense de Psiquiatria e me convidaram para mim falar sobre a matéria. A psiquiatria, em alguns casos, ela é muito reticente quanto ao internamento involuntário. Em alguns casos, ou alguns, ou boa parte, ou muitos. E aí, quando eu mostrei o que Chapecó fez, ele se divide um pouco a opinião. Mas quando uma militante da esquerda, psiquiatra, pediu a palavra, fez um discurso daquele tipo, rodando a baiana, falando impropérios em razão de que o que eu estou promovendo é a faxina, que ela é contra, aquela conversa abobada de sempre, né? Aí eu tive direito a defender o projeto e enquadrar ela bem na caixinha dela, a tal ponto de ficar sentada muda e sem falar. Ao término do evento, boa parte dos psiquiatras, gente com mais de 50 anos de profissão, tinha lá 30 anos, vieram conversar comigo e parabenizar pela atitude e pela maneira que nós conduzimos o processo. Por quê? Porque nós não estamos fazendo nada que não seja junto com a saúde. Nós criamos um programa, esse programa interna involuntariamente quando necessário, mas para isso tem um parecer de um especialista, que diz, nesse caso, determina ou precisa de um internamento, em razão da situação que ele vive. Paralelo a isso, quero provar aqui como a gente faz a coisa certa, frequentemente vem uma decisão judicial determinando que eu interne aquele morador de rua. Que interne. Internar. Então, quer dizer, na regra do jogo, eu sou proibido de fazer o internamento involuntário. Mas, paralelo a isso, existe, em casos de determinação judicial, para que eu interne. Que a justiça exige que daí exige que interne. A justiça está do teu lado, tu imagina? Eu não diria a justiça está do lado da verdade, o Ministério Público está do lado da verdade. Por quê? Eu fui denunciado várias vezes. Processos se iniciaram, fui investigado, foram dados depoimentos, o Ministério Público ouviu as partes e, ao término, pediu o arquivamento, entendendo que eu fazia está dentro da lei. Eu não vou e laço o cara na rua e saio arrastando e levo embora. Não, a gente pega ele, muitas vezes leva ele contra a vontade, faz uma consulta com um profissional que recomenda ou não.
E aí que nós criamos o internamento involuntário. Mas nós não só internamos. A gente interna, depois de internamento a gente acompanha, encaminha para casas terapêuticas, encaminha para o mercado de trabalho, dá acompanhamento para a família. É um trabalho mágico que é desenvolvido por uma equipe. Nós tivemos a Paula como coordenadora, mas é um programa que eu criei. Foi no meu mandato. Hoje você vê em Chapecó, você tem ainda pessoas de rua, mas é mínimo, se comparado ao que era. E se comparar o estado do tamanho de Chapecó, você não vê mais sair na rua, ninguém pedindo esmola. E quando tem, manda tirar. Chapecó não é para dar esmola para ninguém, porque tudo que precisar, a prefeitura oferece. Prefeito, o senhor falou que o voto tem que ser no CPF. E, claro, a gente repara na sua aprovação na cidade. Tanto majoritariamente de direita, quanto muitos conhecidos, inclusive meus, de esquerda, declaram o voto no senhor. E gostaria de saber a sua opinião sobre, mediante essa polarização nacional, até em Chapecó, não refletir no seu mandato. É uma pergunta muito inteligente e interessante. Por quê? Porque eu não governei em cima de um palanque. Eu não fiquei atacando ninguém. Eu tenho o eleitor da esquerda e o líder político da esquerda que pensa diferente que eu. Que ele acredita que o comunismo, que o socialismo é a saída para o país. Mas ele acredita, ele prega aquilo que ele acredita. Eu já acredito em outra coisa. Eu prego aquilo que eu acredito. Então, a divergência existe. Agora, ele pensa, eu vou matar ele. Eu vou dizer que está errado na minha concepção. Mas como ele diz o mesmo, que está errado a minha. Então, eu tento convencer o maior número de pessoas que o caminho é o quê? Carteira de trabalho que promove a dignidade. Que a droga mata, a droga faz mal, que você tem que internar as pessoas, sou contra a liberação de drogas, isso todo mundo é público. E eu acho que é aí que o eleitor de esquerda acaba votando em mim, porque não me vê um sujeito que fica humilhando, pisando, desrespeitando, acusando. Eu só estou trabalhando, e quando eu vejo o eleitor que historicamente vota no Lula, no PT, declarando voto, como eu já vi, mas vi em vários bairros que eu ando, é declaração todo dia de gente dizendo: João, eu sempre fui PT, mas eu voto para você para prefeito. Esses depoimentos eu vejo todo dia. Isso me alegra, me deixa feliz. É sinal que o que eu fiz foi certo, ao ponto de cativar e conquistar o voto daquele que nunca votou em mim. E muitos me dizem: olha, você é a terceira vez prefeito, eu nunca gostei de você, achava você o sujeito pior do mundo, eu achava que você não prestava. Nunca gostei. Agora que eu te conheço melhor, você é meu ídolo. Ao ponto de dizer isso: cara, você é meu ídolo. Porque a pessoa conheceu melhor, me conhece mais. Eu não preciso fazer propaganda, mas eu sou assim mesmo. E nunca fui diferente. Agora, trabalho para isso. Acordo cedo, durmo tarde, não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho preguiça e faço com prazer. Tu tem revolucionado o Chapecó, tanto é que é conhecido nacional. Dentro do teu plano de governo agora em 2025 a 29, tu tem mais ou menos uma estimativa de investimento em Chapecó, caso seja reeleito? Bom, primeiro, os planos de governo que a gente elabora no papel, 90% dele eu faço a mais. E não sou muito de seguir papel, sigo o momento. Por exemplo, eu não prometi para ninguém que eu ia fazer um elevado na EFAP. Já listei, a obra vai começar. Eu não prometi para ninguém que eu iria fazer a duplicação da Rua Araras. Já está em obras. Eu não disse para ninguém que eu ia fazer o internamento involuntário, as cirurgias bariátricas por conta da prefeitura, pagando particular para atender as pessoas de baixa renda, que tinham 60 na fila, e o SUS paga uma por ano, quer dizer que 60 anos para operar os 60. A gente ia morrer. Então, eu sou muito de momento. O que eu avalio o momento? Léo, nós temos uma demanda. Eu já projetei o que eu vou fazer. Eu já te digo aqui, sem olhar o papel. Bom, nós vamos expandir a rede pública municipal em prédios, estruturas para a grande EFAP. Construção de novas escolas, novos centros de educação infantil, dos quais a maioria já está em licitação e vão ficar prontos no ano que vem. Isso já está lá. Eu pretendo dar sequência à pavimentação rural, que está levando dignidade, infraestrutura para a área rural.
Já iniciei, já estou concluindo a parte da operação Tapete Preto no Barco da Poeira e já iniciei a pavimentação em cima de pedras irregulares onde o calçamento é ruim. Então eu tenho uma série de investimentos. Eu pretendo construir a UPinha, defino como UPinha, mas enfim, é um centro pediátrico com funcionamento de 7 da manhã até às 24 horas para mulheres e crianças. Então é clínica da mulher com pediatria. Isso a gente pretende fazer ao entorno do Hospital da Criança. Vou estender o horário de atendimento em unidades de saúde pontuais. Santo Antônio, São Cristóvão, Distrito Marechal Borba e o postão lá do Passo dos Fortes, quando estiver pronto, até 22 horas. Então já tem mais ou menos definido o que nós vamos fazer para o próximo mandato. E a questão da Casan, a prefeitura assume ou não assume? Se depender de mim, é para hoje. Já entrei, já estamos caminhando para o rompimento do contrato. Não é simples, é um debate jurídico que vai ocorrer, mas nós temos motivações que nos levam a romper esse contrato. Vou te dar um exemplo. Concórdia, por exemplo, depois de 50 anos, terminou o contrato com a Casan. O prefeito Pacheco, com muita coragem, não renovou. Assumiu o sistema, fez uma licitação pública e uma empresa norte-americana, de capital mundial, ganhou a licitação em Concórdia. A empresa tem 2 bilhões aplicado em banco. Ganhou, ela que vai assumir todo o sistema de água e de esgoto. E na licitação consta de que a vencedora tem que praticar o preço 15% mais barato do que a tarifa da Casan, em água e esgoto. Então, vamos lá, na mão do privado, a coisa é mais rápida, é mais capaz, mais competente, porque o dono governa, o dono cuida. E ainda, na licitação de outorga, o município de Concórdia recebe 79 milhões de reais que cai na conta do prefeito semana que vem. Olha o que é que Concórdia ganhou. Então, a minha conta é a mesma. Ao assumir o sistema, que se a justiça me der... Mas hoje, juridicamente, tu já não poderia assumir, sendo que falta água, a prefeitura constrói asfalto, a Casan vai lá e destrói e fica por isso? Não. Há um contrato existente, eu tenho que provar de que há descumprimento do contrato. Além do descumprimento, há também um prejuízo causado diariamente à cidade pelos concertos que a empresa promove, com uma rede de distribuição ultrapassada e com os comunicados antecipados que a prefeitura faz à Casan. Cada obra que faço, 90 dias antes, a gente comunica. Nós vamos fazer a rua tal, para que a Casan vá lá e tire a rede, coloque no passeio. A Casan não acompanha, não faz. Olha a Marechal Deodoro de manhã, ontem. Eles rasgaram fora a fora uma obra que nem está terminada. É milhões de prejuízo no caixa. Eu já determinei, juridicamente, nós vamos aplicar uma multa do valor da obra. Então não dá para nós viver assim. E outra, a cidade todo dia falta água em bairros. Toda hora bairro A, bairro D. Porque não tem força para levar água para lá. Outra, porque está muito estourado os canos. Então, o nosso processo, ele começa administrativo, em concluindo e a Casan entrar na justiça, vai ser judicial. A população de Chapecó quer isso. Para nós concluir aqui, o teu adversário vem pregando para a população aí que vai construir 10 mil casas em Chapecó, que daria hoje uma média de 7 casas dia. Que eu, no meu ponto de vista, é impossível. O que tu vai fazer para essa população que não tem ainda residência fixa? Eu disse hoje de manhã numa entrevista na rádio lá da EFAP, eu considero um desrespeito com as pessoas. A gente tem que ter respeito. Quando você faz uma promessa dessa, você quer atingir um público. Que público é? O público mais humilde. Que ele acredita que não pensa, que é burro. Ele acha que é. Não é. Primeiro, 10 mil casas, nem o programa Minha Casa Minha Vida tem para Santa Catarina. Consegue fazer. Não tem. Segundo, não tem terreno em Chapecó para fazer 10 mil casas. Por quê? Você vai ter que comprar uma área de terra. E para você fazer 10 mil casas, estamos falando aí de 3, 4 mil hectares, que não tem nenhuma propriedade de ninguém com esse tamanho. E uma propriedade de 3 mil hectares em Chapecó deve valer um bi, lá vai pedrada. Porque você está falando de 300 hectares. Você está falando, ou melhor, de 500 hectares acima.
Um hectare aqui, mais ou menos, vamos falar 500 hectares. O hectare hoje em Chapecó, mais ou menos, ele é comercializado aí, se você encontrar uma área boa, ele deve estar um metro quadrado na faixa de, eu te diria, a gente bota 1.000 sacas de soja para um hectare. Isso é valor lá no interior do Mato Grosso. Aqui em Chapecó, o hectare está valendo minimamente 2.000 sacos, 3.000 sacos de soja. Que hoje dá em torno de... Então você está falando de 300 reais por aí. É 300 reais o metro. Quadrado. Então tu bota 1 milhão de metro quadrado. Estamos falando de quanto? 300 milhões. Só isso. É que a população não faz esse cálculo, né? Como Não é que faz, tu vai me construir 7 casas contando 30 dias corrido? Mas, primeiro, Isso não existe. a população faz tanto é que cai no descrédito, uma candidatura que mente excessivamente. Aí quando ele faz uma falácia que agora o transporte vai ser gratuito. Essa é uma mentira deslavada. Por quê? Porque eles governaram 8 anos de Chapecó. E por que não fizeram? Pois é. Eles governaram 8 anos de Chapecó e não fizeram uma casa popular. Eu governei em Chapecó, fiz mais de 150 no meu governo, direto. Lá no Borba, o único do conjunto de habitação, foi eu que fiz. Na Vila Real, quando trouxemos os moradores da Baixada do Eldorado, fui eu que fiz. Concluí e entreguei. Então, eu falo que farei, mas eu nunca fiz. E aí, quando se propõe a tarifa zero, aí ele cita que Balneário Camboriú está fazendo. Olha lá, Balneário Camboriú tem 150 mil habitantes. Tem 2 bilhões de orçamento anual. É maior do que Chapecó o orçamento. Chapecó tem 275 mil habitantes. Balneário Camboriú é perímetro urbano, não tem área rural, não tem indústria, só tem turismo e comércio. Sim. E o ônibus circula em Balneário Camboriú. 20 quilômetros. Mas 20, 30 quilômetros é que o ônibus circula. Então, e outra, quando você não tem área rural, eu, por exemplo, só para manter o interior em Chapecó, nós temos 50 caminhões, 20 retroescavadeira, deve ter no mínimo 10 patrolas, rolos como compactadores, funcionários. Imagina quanto custa por mês isso. Se eu fosse só urbano, dá para dar de graça o transporte coletivo. Porque ele é muito mais barato do custo que eu tenho para manter as estradas. Então, onde é que está a disparidade? É você prometer, 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 ou seja, mentir, mentir, mentir. E aí, quem é que quer ser enganado? É mais bonito você ser sincero. Joga o jogo, disputa, aponta os meus defeitos, diga, olha, você não fez isso, não fez aquilo. Mas quando você parte para enganar demais o povo, aí fica um negócio chato. E em relação à saúde, a questão do hospital regional, a prefeitura ainda, o município, há interesse de assumir novamente o hospital ou ainda está aquela disputa com o governo do estado? Não. O hospital regional nunca foi da prefeitura. A prefeitura nunca administrou isso. Mas a prefeitura investia. Não. A prefeitura ela é a gestora do SUS. A prefeitura ela cuida da gestão plena. Ela é só repassadora de dinheiro federal. O hospital é do Estado. É do governo do Estado de Santa Catarina. Isso desde que ele existe. Sim. Quem construiu foi o Wilson Kleinubing. Eu acho que depois o Antônio Carlos Conrad, o Kleinubing construiu. Esse é o hospital público de Santa Catarina, que tem uma gestão local de voluntários que assumiram em nome de uma entidade. O Estado é que tem que manter esse hospital. O problema do hospital hoje é que ele não está cumprindo na totalidade a sua obrigação. Depois que eles assumiram, piorou a situação. Cara, não é que assumiram. O Estado sempre teve isso. O Estado nunca deixou de ser o gestor do hospital. Sempre foi. E não trocou a gestão. Mas hoje eles batem no peito e dizem que eles que... Mas que é o Estado. Sim. É o mesmo Estado de Santa Catarina. Nunca mudou. O Estado é o mesmo, só trocou de governo. E hoje a gestão é do mesmo grupo, trocou alguns diretores. Esse grupo que administra o hospital alega dificuldade financeira. O Estado tem que sentar e definir se falta dinheiro e injetar dinheiro. Porque o que eu não posso assistir todo dia é uma dona de casa, quando precisa de uma cirurgia, tem que ir lá para Palmitos, tem que ir lá para Caibi, tem que ir para Mondaí, tem que ir a Pinhalzinho. Ora, por quê? Porque o hospital não está fazendo cirurgia. Ele faz um número muito menor. Sim. Então, sala cirúrgica tem que ter em abundância. O governo do Estado até dobrou o pagamento pela cirurgia SUS. Ele está pagando o dobro. É muito? Não é muito. É pouco, mas é o dobro do pouco. Sim. E quando você faz SUS, você está sujeito a isso.
Então, isso é um problema que nós vamos resolver junto com o Estado. E essa conversa dura com o governo do Estado eu vou ter logo após a eleição, e eu quero que o governador vá junto comigo. Não vou entrar dentro do hospital, eu e ele. Não adianta botar secretário para lá fazer conversa. Nós vamos lá dentro, olhar sala por sala, peça por peça, para ver por que não é ocupado. Para fazer as tuas considerações, mais uma pergunta aí que tinha. 2026, João. 2026, eleições presidenciais, eleições de governo. Eu estou disputando a eleição de prefeito, então eu estou focado na eleição de 2024. É claro, quando eu trouxe o Valmor Scolari para ser meu candidato a vice-prefeito, escolhido pelo nosso grupo político, é um jovem advogado, formado, foi secretário em várias pastas do nosso governo, é um homem de confiança. Ele vai estar comigo a partir de janeiro no meu gabinete, para que a gente possa governar junto. Para quê? Para que ele possa também entender um pouco mais da máquina pública, porque ele já entende da máquina pública, mas eu quero que ele entenda mais de povo, entenda o que é. E ele tem empatia, mas eu te diria, tem que fazer igual eu faço, e é difícil alguém fazer, porque sair 6 horas da manhã, domingo de manhã, tá dormindo, eu levantar ele lá no bairro, você tem que gostar, não é qualquer um que faz isso. Domingo, sábado de manhã, pegar e ir para o bairro ver a obra, com o meu carro, vou lá sozinho, converso com o morador, não é qualquer um que faz isso. Então, eu quero que ele faça isso. Por quê? Por que nós estamos com uma aprovação extraordinária hoje? Por que muita gente diz que eu vou votar nesse cara? Porque eles viram, sabem da verdade. Líder político lidera. E todo líder que lidera, ele não divide povo. Ele lidera de tal forma que a maioria absoluta o acompanhe. É isso que eu fiz em Chapecó. Então, estou preparado, se em 2026 for chamado para um projeto majoritário, podendo ele ser ao governo do Estado e pode ser ao Senado. Mas hoje o PSD, partido que faço parte, trabalha para ter candidatura ao governo do Estado de Santa Catarina. Esse é o trabalho, a dedicação e o empenho. Mas eu sou um sujeito de não pular etapas. Vou cuidar da eleição municipal, agora tem que ter um sentimento de povo. O povo tem que querer. Como diz outro, o futuro a Deus e o povo pertence. Não é vontade minha daquelas obstinada, como ocorreu em eleições passadas aí. Merizio empurrou goela abaixo sua candidatura, Mauro Mariano pelo MDB empurrou goela abaixo e o Bombeiro ganhou. E aí o Moisés, que nunca foi nem vereador, virou governador do Estado. Claro que é até reboque do Bolsonaro. Bolsonaro elegeu cada topeira por esse país afora. Eu vou te contar uma coisa. Apesar de que Moisés ainda, eu quero fazer, aspas, uma reconsideração. Ele não foi um governo ruim. Ele não foi um governo péssimo. Não, longe disso. Foi o governo que mais distribuiu dinheiro para os municípios de Santa Catarina. Foi o governo que mais liberou recursos para as prefeituras. Foi. Qual é o grande erro do Moisés? Foi romper com o Bolsonaro. Eu diria trair o Bolsonaro. É isso que foi a sua grande derrota. Porque se ele tivesse ficado leal ao presidente, ninguém tirava a eleição dele. Então, essa é a conta. Um pouquinho, vamos aproveitar. E a informação que se tem, João, e se especula muito, é sobre uma possível união entre PL e PSD. Existe isso? Tem uma... Eu te diria, eu acho que na política não existe ponto final. Você não pode afirmar. A única coisa que eu posso te afirmar é que o PSD de Santa Catarina, enquanto eu estiver, não estará aliado à esquerda no Estado, em coligações majoritárias. Isso é um fato. Com o PL, de estar ou não estar aliado, é uma questão de futuro, de conversa, de diálogo. Existe muita quebração de ponte aí nesse processo eleitoral. Por exemplo, Criciúma não é uma... Criciúma está quebrada. É uma situação... Não é possível ter diálogo sobre a eleição majoritária de 2026 em Criciúma. Não é um ponto nevrálgico. Isso é grave. Bastante... A forma como o processo foi tratado em Criciúma, eu acho que a ponte foi quebrada ao meio. Mas agora, nada que não possa ser superado, dialogado, conversado. Mas isso, te diria, não tem nada de estar ou não estar. O futuro, a gente não pode fazer uma previsão futurística. A gente tem que construir os processos, tem que construir. E construir não é pisar em ninguém, não é falar mal de ninguém, não é agredir ninguém. Se o Jorginho chamasse você para ser vice dele? Não, está descartado. Hipótese alguma. Você, senador? Isso é uma avaliação do futuro.
Isso é uma questão que tem coisas que se chama o povo tem que querer. Eu não faço eleição empurrando goela abaixo meu nome para nada. Ou seja, o João Rodrigues de vice em 2026, esquece. 100% descartado, não. Fico de prefeito. Não vou abandonar minha cidade. A chance de eu renunciar é numa candidatura ao governo do Estado. E, consequentemente, podendo redundar, talvez numa grande aliança que surja, que eu não sei, de disputar o Senado. É um cenário. Mas eu te diria, hoje o PSD trabalha para ter candidato ao governo de Santa Catarina. E ter candidato ao governo de Santa Catarina, necessariamente, não sou só eu. Você tem nomes importantes no PSD que têm que ser preservados e valorizados. Então, eu não estou defendendo tese pessoal, estou dizendo que eu sou um prefeito. Nós temos grandes prefeitos, grandes líderes, não só no PSD, tem outros partidos. A gente tem que respeitar todo o cenário, não dá para se colocar na arrogância como você é a última bolacha pacote. Eu sou prefeito de uma cidade que, graças a Deus, prospera, que ela cresceu em todos os aspectos, mas que tem problemas. Problemas que ainda cabe ao prefeito encaminhar para suas soluções. Eu não sou o primeiro prefeito da história do mundo que resolve tudo em 4 anos. E nem serei um prefeito que vou resolver tudo em 20 anos. Mas que eu tenho que, como eu fiz, eu melhorei. Eu te diria, bota no papel aí. Eu fiz 4 em 40. Para fazer o mandato que fiz, é 40 anos para fazer. Ô, João, porque assim, ó, só para concluir, desculpa aí, Daniel, isso é importante, vamos lá. Essa questão de bolsonarismo, cara de esquerda e direita, aquela coisa assim, pô, o presidente da República, guardado as proporções, é o cara que comanda o país, que é um cara de esquerda, que é o PT. E o prefeito de Chapecó tem um enfrentamento demonstrado para isso. Se conforme o Jorginho, por exemplo, o governador, não recebeu, não foi um anfitrião do Lula em Santa Catarina. Então, acho que seria certo ou errado, você receberia o Lula? O primeiro passo, eu não sei o porquê não recebeu, eu não sei da agenda, eu não posso aqui já colocar que foi... eu não sei que agenda é gritinha. Eu cuido do meu mandato. Eu, por exemplo, quando vem alguém de Chapecó, teve o ministro Renan Calheiros Filho, que é ministro de Transportes, esteve aqui, eu cumpri minha missão institucional. Foi recebê-lo e já fazer as cobranças que são de interesse da minha terra. Dentre elas, a revitalização do acesso a 282, que está em andamento. E, ao mesmo tempo, também, aí não fui apenas eu, fui as entidades empresariais cobrando a duplicação da 282. Então, é uma questão de institucional só. Quanto ao presidente Lula, ele não vai vir a Chapecó, ele sabe que aqui não tem o que fazer, não tem obra, não tem nada. Vai fazer o quê aqui? Não tem uma obra federal. Eu perguntei se ele viesse, tu ia receber? Não, eu receberia, não teria problema. Eu não estou recebendo um aliado, um amigo, estou recebendo a instituição. Agora, certamente ia dar problema. Porque em qualquer ato que fosse realizado, eu estaria presente. E qualquer discurso feito fora do tom, eu intervenho. Eu não fico fazendo papel de palhaço sentado ouvindo aquilo que eu não gosto. Se eu estiver no evento, porventura, ele estivesse levantando, usando a palavra, e o discurso fosse político e mentiroso, eu intervenho na palavra. Não deixo continuar. Porque quando você fala institucionalmente, é o que? Instituição. É um presidente eleito pelo povo, do qual eu respeito, porque é o presidente do Brasil. Agora, também não me dou o direito de estar num palanque oficial para um comício. Eu, por exemplo, quando eu faço eventos da prefeitura, abertura de feira, inauguração de obras, no meu palanque está lá, PT, PCdoB. Nunca eu desrespeitei ninguém, nem seus líderes. Nunca utilizei aquele palanque para atacar governos, quem quer que seja. Porque eu considero o que é público é de todos. É da esquerda, é da direita. Então, ali é um ambiente sagrado. Você não pode utilizar aquele espaço para afinetar, para criticar ou para atacar alguém. Mas eu, da minha parte, eu receberia. Agora, depende da minha agenda. Eu teve uma vez que o Lula esteve em Chapecó, eu não o recebi porque eu não estava em Chapecó. E até porque ele veio num comício. Então, aí eu viajei de propósito. Tanto é que ele veio num comício, que ele desceu no aeroporto e foi ali, no antigo depósito do Vanderlei Berlanda, lá da base. Lá tinha um evento da FETRAF,
era umas 3, 4 mil pessoas, fizeram uma churrascada, galeto, uma grande festa, e era um comício que o Lula fez. Daqui ele foi a Coronel Freitas fazer uma reunião, então ele não veio institucionalmente como presidente. E a vez que eu o recebi, que ele também fez roteiro para visitar a Foz de Chapecó, eu e o Luiz Henrique recebi ele lá no aeroporto antigo. Sentei, ele e o Luiz Henrique, e fiz a manifestação contra o acesso a 282, que era aquela vergonha, aquele trilho que tinha aqui dentro. Expliquei para o presidente que um acesso à rodovia federal, assim, assim, assado, contei tudo como tinha que ser contado. Foi a mesma coisa que falar com uma parede. Não deu bola, nada aconteceu. Passou-se o tempo, eu contratei e fiz um projeto. A prefeitura pagou esse projeto pronto, eu fui atrás do recurso. Como é que nós fizemos? O deputado Nelson Guetem, federal, meu amigo, meu grande amigo, juntamente com o deputado Vinhati, que tem que ser reconhecido, e aí entrou o deputado Colato, colocaram uma emenda parlamentar federal para que abrisse orçamento, e de fato foi aberto para que a obra acontecesse. Então eu sou prático em dizer como eu fiz, como eu faço e como eu farei. Mas eu não costumo jamais... O governador Jorginho Melo, a cada vez que vier a Chapecó, que eles me comunicarem a sua vinda, o receberei com muito respeito, muito carinho, até porque eu tenho amizade com ele. Agora, politicamente nós estamos em lados opostos. E a disputa é braba. E estamos indo no pau. Em vários lugares aí nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar, bichinho. Viu, João? Tu sabe que desde o primeiro mandato teu, eu como pessoa, o Wilson, sempre estive do seu lado. Tu sabe muito bem disso. E essa pessoa que o senhor fala assim abertamente é uma pessoa simples, humilde e fala do coração, né? Então a gente vê que desde crianças, os mais jovens, idosos, né, tem a maior gratidão pelo prefeito, pelo povo. O senhor trabalha para o povo, não trabalha para a prefeitura. A gente vê isso. Então, quer dizer assim, o senhor hoje vai ser reeleito novamente, tenho a maior certeza do mundo, e com uma votação extraordinária, bem melhor dos 64% lá que tu foi lá, João Brigol, foi uma ingratidão que ele fez contigo. E quero dizer para ti assim, ó, você trabalha para as pessoas, de coração, ele trabalha para a vida, né? É isso que um prefeito, um gestor público tem que fazer. O senhor concorda comigo? Bom, primeiro, o Wilson, meu amigo, desde que eu cheguei em Chapecó. Te agradeço pela tua manifestação sincera. E eu faço isso mesmo, não sou falso, eu falo da boca e do coração, não guardo rancor de ninguém, não tenho rancor de ninguém. Não há ninguém mesmo, não tenho inimizade com ninguém. Eu só não gosto de mentira, eu não gosto de falsidade, eu não gosto. Quando o cara é falso para mim, peraí, eleição, o povo tem nojo de falso. Já foi o tempo que tinha que mentir. Quem que é um cara falso, João? Tem hoje, Mário. Tem muita gente, rapaz. Tem muita gente que mente pra cacete. Mas tem muito mentiroso que quer ganhar voto. Eu posso ter citado 200 mentirosos que o cara não mente. Que Então, eu vou ter citar... Eu não quero ofender as pessoas, senão eu estou ofendendo, não quero ofender ninguém. Mas tem eu posso falar depois da eleição, eu tenho uma lista. Que é do meu partido. Eu começo por mim. O Ricardo Guide... Não, o Ricardo Guide não é do PSD. Quando você fala, tem muito mentiroso na política, primeiro tu tem que dizer que dentro de casa tu também tem. Porque senão tu fica só os outros não prestam. Não. Nós temos gente que mente em tudo que é lugar. E eu não gosto do caboclo falso. Eu sou assim, quando eu chego, por exemplo, em eventos, onde está a turma do PT que eu conheço, é o meu estilo. E eles me respeitam, mas eu não ofendo. Eu converso, eles acabam conversando comigo, mas não tem agressividade. Mas sabem, o PT sabe que historicamente eu sou um cara adversário, mas eu sou um cara que respeito. Eu brigo pelo que eu acredito. Eu brigo pela família, eu brigo pela propriedade, eu brigo pelo direito, eu brigo pelo direito à segurança. E eu acho engraçado, rapaz, na vida pública hoje, tem muita gente que pegou uma Bíblia, botou embaixo do braço e usa como frase, Deus, Pátria e Família. Eu conheço gente que nunca foi na igreja, que não tem fé para nada. A pátria está tudo certo, porque tudo é pátria. Mas, meu Deus, quando fala de família, o cara morre esculhambado. Então, uma coisa louca, mas é por quê? Porque agora eu quero ganhar um voto.
Você tem que ser. Fé, tu tem que ter. Cara que não tem fé não vai a lugar nenhum. Tu estava preso, João? Tu rezava? Muito. O que te segurou lá? O que te A fé. sustentou? A fé e a família. Não tenha dúvida. Isso que eu digo para todo mundo. O Tu cara tem a chorava fé. lá, não? Ah, demais, né? A injustiça é a pior coisa que tem. Eu acho que o homem, quando é preso por um crime que cometeu, ele se arrepende pelo que fez. Agora, o homem que é preso injustamente, ele não se conforma nunca. É uma ferida que abre e nunca vai cicatrizar. Você tem que ter cabeça, você tem que ter fé para superar. Por isso que eu digo, o que o Clésio está passando é um negócio absurdo. Ele vai, eu sei que Ele tá preso é sofrendo. forte, ele solto, o que ele é? É um gigante, ele vai ser sempre. Ninguém vai apagar a sua história, o seu trabalho, o seu caminho. Ninguém não tem quem destrua isso. Porque no final tudo vai ser esclarecido, como eu. Rapaz, quando eu fui preso, uma grande... Conta um dia triste que tu estava lá. Todos, não teve um dia feliz. Eu vou te contar uma coisa lá, porque lá tinha televisão, eu assistia. O noticiário vinha quase que todo dia, durante uma semana. Deputado federal preso no Paraguai, porque estava tentando fugir. Cara, eu vim dos Estados Unidos, eu vou fugir para o Paraguai. Então eu tinha que ficar lá. Não tinha como fazer. Eles não podiam me trazer. Porque lá, se eu ficasse... Que eu pedi abrigo político? Não é. Porque na conta do STF, a minha prescrição seria 10 dias depois. Então não daria tempo de pedir extradição. Extradição é algo que demora 90 dias, 6 meses, 1 ano. Então, se eu ficasse 10 dias lá, na conta do STF estava prescrito. Eles nem queriam me prender. Mas eu digo, não, eu vou embora hoje, não sou ladrão, não sou bandido. Então, se fosse uma questão de fuga, eu ficava lá. Eu estou lá. Então, cara, eu vou te dizer assim, aí eu sinto que a fé é que te faz você crescer, você vira um gigante. Então, eu e minha família, nós somos apegados. Nós somos apegados à fé, a Deus, com certeza absoluta. Mas eu não fico toda hora utilizando isso como uma bandeira para me ganhar voto. Família minha é intocável, inquestionável na minha família. E digo isso porque quando eu participei de algumas reuniões, e eu achei engraçado uma certa feita, lá no meu gabinete veio um grupo de meninas, meninos, enfim, pessoas alternativas, digamos assim, sentaram comigo e eu os recebi. São cidadãos, são seres humanos, e eles vieram fazer algumas reivindicações, eu ouvi atentamente, foi uma reunião muito tranquila. E aí, quando eu comecei a contar, eu digo, gente, olha, não tenho nada com ninguém, cada um faz o que quer da sua vida. Isso é um problema pessoal, individual. Se você é feliz como tá bom, para mim não tem problema. Eu não tenho direito de intervir na tua vida. Agora, você não tem direito de querer intervir na minha. E esse grupo entendeu, não, prefeito, a gente se achava, eu digo, não, eu quando falo que eu sou o homem de família, eu defendo minha família. Eu também entendo que você, o Marcos Schettini, vou te usar como figurante, cidadão chapecoense, tem sua família e você tem um filho que ele é homossexual. É tua família. E esse rapaz é um ser humano, pode ser e é maravilhoso. A questão sexual é dele, gente do céu. Agora nós temos que começar. E isso virou uma loucura. Nós temos que parar com isso. Eu nunca vi antes no Brasil ser discutido sexo. Hoje Esse negócio de gênero, isso aí é uma loucura. Isso não tem que existir. Isso é uma palhaçada. Isso é bobagem. Inventaram um negócio de. Não tem gênero. É masculino e feminino e o cara tem as suas opções e acaba aí. Outra, as suas intimidades. Agora, tem gente que realmente é. A gente fala grosseiramente, afeminado. Ele é. É verdade. Tem gente que tu olha, o cara é uma mulher. Porque ele tem os trejeitos, é natural. Respeita ele. Deixa ele na vida dele, no ambiente dele. Eu conheço muita gente. Vamos lembrar aqui, gente do céu, Clodovil. Era um cara maravilhoso, fantástico, respeitado pelo Brasil, nem Mato Grosso. Com 80 e poucos anos fazendo show. Um grande artista brasileiro que toca a vida dele. Então, nós não temos direito de começar a botar isso na mesa como se isso fosse a pauta do dia. Então, eu não misturo os assuntos, respeito as pessoas e toco a minha vida desse jeito. Voltando lá para a cadeia, lá, tu conviveu com uma pessoa ilustre lá dentro, lá, que é o Zé Dirceu. O que vocês conversaram? Olha, a convivência dentro de um ambiente fechado, que se não tem para onde correr, você tem que conviver. Eu te digo sinceramente, claro que os assuntos eram futebol, era o dia a dia do ambiente que a gente vivia, coisas dessa natureza, intimidades de ordem pessoal nunca se abordou. Se fala muito bastante de política,
bastante processo eleitoral. Então, a convivência respeitosa. Não posso falar mal de ninguém. Estive lá com Luiz Estevam, senador, é um dos homens mais afortunados do Brasil pelo seu histórico familiar, a qual respeito, fiz uma amizade até com ele lá dentro, volta e meia quando ia a Brasília. Às vezes eu corto o cabelo lá no prédio que eu morava lá, e ele corta o cabelo no mesmo lugar. E o rapaz que não vivia mandava ligar para ele dizer que eu estava lá. Então, eu respeito. Eu não sou pistoleiro, não sou justiceiro. Eu sou um homem que vim para pregar paz, respeitando as pessoas e tentando construir uma sociedade, que é o que eu faço em Chapecó. Eu estou tentando e estou fazendo e está dando certo. Nós temos que viver pacificados. Eu não gosto de nego radical. Tipo, tinha um grupinho aí no dia 7 de setembro querendo fazer bobagem na praça. Aquilo é uma coisa... É desrespeitoso aquilo. Não é uma bobagem, uma loucuragem de gente que, se botar uma carteira de trabalho, pega fogo. Então, eu não gosto disso. Eu não gosto de radicalização de nada. Defendo aquilo que eu acredito, brigo pelo que eu acredito. Mas, cara, nós temos que trabalhar. A cidade precisa crescer. Chapecó é de todos. Ela não é só de quem gosta de mim, é de quem não gosta de mim também. Aliás, eu tenho muita gente que no passado, não é que não gostava, me odiava. E no presente virou meu amigo. Porque o cara mesmo diz, agora estou vendo você, falo contigo, tu é um cara que não tem bronca, não tem mágoa, não briga, não desafora, não distrata. Só briga quando tem que brigar, só vai no pescoço quando tem que ir. E assim que tu conquista uma sociedade. É assim que tu leva a vida para a gente. E um projeto que pode ser municipal, daqui a pouco pode ser estadual, e assim vamos construir. João, para fazer tuas considerações finais, sei que tua agenda está corrida. Então agora tu aproveita a oportunidade que tu está aqui, daí dá uma olhadinha nessa câmera aqui e pede o seu voto para a população chapecoense. Rapaz, eu quero primeiro dizer a vocês todos, foi um prazer estar aqui, mandar um abraço a todo o povo de Chapecó e reafirmar, até porque você está publicando isso numa rede social, e ela não é limitada ao município, ela é para qualquer cidadão, em qualquer lugar do Brasil que assista. É dizer à população brasileira, aos telespectadores, aliás, os que acompanham a rede social de Chapecó em qualquer lugar. A política brasileira está muito complicada. Nós temos que olhar mais para o CPF do que para o CNPJ, porque tem muita gente em partidos como o PSD, tem gente que não presta, mas tem no PL muita gente que não vale nada. E tem no PT, e tem no PCdoB, e tem tudo que é lugar. Então, vamos olhar mais para a pessoa. Defendo a tese. Olhe para a pessoa, no meu processo eleitoral, para as pessoas que têm uma linha de raciocínio de direita, que é o que eu defendo. Mas não satanize ninguém, então não fica só botando em partido político. Hoje, em 2018 foi 17. 2022 foi 22. E 26 vai ser o quê? Aí tu tem que estar toda hora mudando de roupa. Eu não mudo de roupa, sou eu. Poderia ter sido presidente em dado momento, desde que eu não tenho uma liberdade para ser o que eu sou e fazer o que eu faço. Mas, assim, eu quero que o eleitor avalie o meu trabalho, o meu histórico, porque quero continuar trabalhando, doando a minha vida e a minha alma, juntamente com o esforço de toda a minha equipe, para continuar transformando a cidade de Chapecó. É isso aí, mais uma vez aqui no Portal Destaques. Quero agradecer a presença do candidato a prefeito João Rodrigues, agradecer também a presença do jornalista Marcos Schettini e também a presença do jornalista Ezequiel e o meu amigo Wilson Silveira. É isso aí, Portal Destaques, eleições 2023.